Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira e última aula desta semana e para a gente já encerrar o assunto sobre as sociedades limitadas. Eu só queria fazer uma observação, pessoal, porque se um dia vocês pegarem um livro de direito ou pegar o próprio Código Civil que trata sobre o assunto das sociedades limitadas, vocês vão achar várias disposições que não foram tratadas nessas três aulas. E isso por quê? Porque não é o objetivo do nosso curso transformá-los em especialistas de sociedade limitada. O objetivo do nosso curso foi fazer vocês entenderem os aspectos principais e mais importantes de toda a sociedade limitada. E isso, vocês entendendo as duas últimas aulas e essa agora, vocês terão esse conhecimento. A lei fala de diversos outros órgãos que poderiam ser criados, né? Mas que são órgãos opcionais, a maioria das sociedades nem tem esses órgãos. Então, temos disposições outras. Mas repito, se você compreendeu as duas primeiras aulas e compreendeu o que está nesta aula, você vai ter um conhecimento muito bom de sociedade limitada. Muito bom mesmo, tá bom? Então, e o que se você um dia precisar de trabalhar com uma constituição de uma sociedade limitada e não lembrar de nada que foi dito aqui, aí você pega o texto da lei e você vai entender também com alguma facilidade, tá bom? E nesse momento vamos para aquele assunto que falta de como a sociedade é administrada, como as sociedades limitadas são administradas, né? Isso é importantíssimo, até para evitar brigas entre os sócios. Primeiro detalhe que eu preciso deixar claro: quem administra sociedade limitada é pessoa humana. Ponto final. Preferencialmente os sócios, pode até ser um terceiro, mas sempre pessoa humana. Pode ser um sócio só, podem ser dois sócios, podem ser todos, parte deles, não tem problema, certo? Mas são pessoas humanas. Pessoas jurídicas podem ser sócias, repito, podem ser sócias, não tem restrição, mas ela não pode assumir a administração da pessoa da qual ela faz parte. Certinho? Então, esse é o primeiro detalhe que a lei deixa claro para a gente não ter problemas na hora que levar para a junta comercial o nosso contrato social, a junta comercial recusar o registro alegando que não pode constar a pessoa jurídica como administrador. Beleza. Segundo detalhe que é importante: contrato social, pessoal, não entra muito no assunto de quem serão os administradores. O contrato social está mais preocupado em saber como que eles se tornam administradores. Quem é o administrador, isso é um assunto que só interessa aos sócios. No nosso caso aqui, nós temos 3 sócios. Os 3 vão administrar sozinhos? Ou em conjunto, melhor dizendo? Será um sócio só? Serão 2? Como é? Será pela maioria? Como é que essas sociedades são administradas? A lei, pessoal, ela põe um passo atrás, ela deixa os sócios livres para decidir a administração, no que ela faz muito bem, né? A gente já estudou desde o começo da nossa primeira aula que um dos atrativos é justamente essa liberdade que a lei dá aos sócios para criarem, né, a sociedade da forma que eles acham mais adequado. Então, a lei fala o seguinte: olha, contrato social que vai falar sobre a quem compete essa administração. E se o contrato social esquecer-se disso, todos os sócios serão administradores. O que não é uma boa coisa. O que não é, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Pode gerar confusão. O ideal é que quando a gente está imaginando a futura sociedade, que a gente sente com os sócios, coloque as cartas nas mesas, fala assim: olha, todo mundo pode ir lá no banco e pedir um empréstimo para pessoa jurídica, ou será que só todos juntos, né? A maioria, somos 3 aqui, será que 2 bastam, ou precisam ir os 3, ou um só é suficiente? Então, precisa deixar isso bem claro. Será que a nossa sociedade pode ser fiadora de um contrato, por exemplo? O ideal é que isso tenha no contrato social, porque só pode, pessoal, fazer o que está no contrato social, certo? Isso é uma regra que
que nós temos. Então coloca tudo no contrato social, certo? Aquilo ali é a regra de como nossa empresa vai ser administrada. Então, um contrato social, mesmo que ele seja longo, se as questões foram todas pensadas, isso é sinal de que ela foi bem elaborada, que é uma sociedade bem estruturada. Então não é perda de tempo a gente fazer o nosso contrato social com muitas disposições a respeito da administração. Então, se o contrato social não fala nada, todos os sócios serão administradores, tá bom? O que, repito, nem sempre vai ser uma boa ideia. Tem exceção? Tem uma exceção. Sabe aquele terceiro que comprou uma cota de um dos sócios? Que teve aprovação? Lembra daquela história? Pois é. Esse terceiro, ele não é automaticamente administrador. Ele é sócio como qualquer outro, mas na administração a lei vai falar assim, pera lá, você terceiro está entrando agora, os outros sócios já têm uma visão da sociedade, então vamos fazer o seguinte, se o contrato social não falar em sentido contrário, porque se falar, respeita-se o contrato social, mas se o contrato social não falar nada, o terceiro, vamos deixar a administração só com aqueles sócios originais. E aí, se aqueles sócios originais acharem por bem, eles mudam o contrato social e te colocam como administrador também. Mas não vamos colocar isso como uma coisa automática, porque se fosse automático, isso poderia ser um problema para ceder uma cota. Os outros sócios não iam topar fácil que uma cota fosse cedida para um terceiro, sabendo que ele entraria aqui e automaticamente já ia ajudar na administração da pessoa jurídica. Então, para facilitar essa cessão de cotas, para dar uma garantia aos antigos sócios, vamos fazer assim, terceiro, você entra e aí depois vocês decidem se você vai se tornar administrador também ou não. Essa é a visão do nosso legislador, tá bom? Mudando o contrato social, beleza, vai lá no cartório, registra, assim, ó, o terceiro comprou a cota aqui do Joaquim, ele é sócio e agora vai ser administrador também. Beleza, não tem problema. Mas vamos por partes, um passo de cada vez. Isso está lá no artigo 1060. Vocês estão vendo aí no rodapé de vocês, tá bom? O lado ruim da gente falar que todo sócio é administrador é porque a lei não limita o poder de cada um. Então, quando eu chego para vocês e falo assim, olha, o contrato social falou nada, foi omisso sobre a administração, a lei vai falar, então, cada administrador pode sozinho praticar todos os atos de administração que ele entenda adequado para preservar a sociedade. E isso, embora na teoria seja bonito, na prática pode ser um desastre. Imagina se cada administrador tiver uma ideia diferente do que ele acha melhor para a sociedade. Vai dar dor de cabeça. E pode até gastar muito dinheiro, certo? Um administrador acha que tem que pegar um empréstimo em banco, o outro acha que não, e todo mundo pode decidir sozinho. Aquele que acha que pode pegar um empréstimo, ele vai no banco e contrai um empréstimo. E o outro não queria que fizesse isso, e aí começa a ter o problema dentro da sociedade. Então, pessoal, embora essa ideia, tá certo? De que cada sócio já é automaticamente administrador e pode fazer sozinho tudo que ele entende adequado para preservar a sociedade, desde que, lógico, né, esteja dentro dos poderes de um administrador no contrato social, isso não é bom. O ideal é que a gente pense bem e mude o contrato social para limitar essa administração. Pelo menos que as decisões sejam tomadas pela maioria. Pelo menos pela maioria. Então, vai emitir uma folha de cheque, por exemplo, coloca lá, olha, somos 3 sócios, que pelo menos 2 assinem o cheque. Porque aí eu sei que tem realmente uma maioria ali. Coloca isso no contrato social, que o cheque assinado por um só não tem validade. Então, assim, essas são sugestões, tá? São sugestões.
Se quiser falar que todos os três têm que assinar o cheque, beleza. Ah, não, eu quero deixar do jeito que está, um só pode assinar. Beleza, está valendo. É o que a sociedade achar que é o mais adequado. E eu só, como advogado, a gente sempre fica pensando no pior, eu acho problemático essa liberdade toda. Eu acho problemático. Mas aí vocês, quando forem criar a sociedade de vocês, ou assessorar pessoas na criação da sociedade delas, vocês vão conversar, entender o que é melhor. Tá bom? Para escolher um terceiro como administrador, certo? Aqui eu já comentei com vocês, quando eu estava falando da seção das cotas, que para terceiro ser aceito como administrador, quando a sociedade está bonitinha, o capital está integralizado, precisa da aprovação de 2/3 dos donos do capital social. Então, normalmente, como o capital social é dividido em partes iguais, 2/3 dos sócios decidem, o que é justo, certo? Se um não quiser, mas 2 querem aqui, são 3 sócios, então é justo, tá bom? Então, aprovação de 2/3. Se um terceiro for o melhor administrador para a sociedade, mas o capital não tiver integralizado, precisa ter a aprovação de 100% dos sócios, 100% dos detentores do capital social. E aí, a gente entra numa situação que até dá uma raiva. Aquele cara que não integralizou, foi relapso, não integralizou o capital social, ele vai ter que concordar em deixar a administração com um terceiro. Então o cara já não colabora com a sociedade, já não colabora e ainda vai palpitar se os outros sócios que estão em dia quiserem entregar a administração para um terceiro. Ele pode ser contra e não deixar isso acontecer. Então, dor de cabeça. É o melhor mesmo que a pessoa jurídica entre, cobre ele ou exclua ele da sociedade, mas é dor de cabeça, isso dá raiva. Se a gente for pensar, isso dá raiva. Você não pagou a sua parte e agora ainda vai atrapalhar a gente entregar a administração para um cara que é especialista? Poxa, você está só atrapalhando, hein? Pois é. Então tem esse detalhezinho que nós temos aqui, tá bom? Sobre essa questão do administrador ser sócio, aí já é mais fácil. Basta 50% mais um do capital social, certo? No nosso caso aqui, como são 3, aí precisa da maioria, são 2, né? Não vai mudar muita coisa. Mas naquelas sociedades em que tem vários sócios, todo mundo tem a sua cota, aí então é mais simples aprovar um administrador. Sociedade tem 10 sócios, cada um tem 10% da cota social. Se 6 quiserem aprovar um administrador, já aprova, certo? Então, conforme o capital social. Eu só quero chamar a atenção de vocês, que vocês estão vendo que sempre a lei está falando a maioria do capital social e não dos sócios. Na verdade, na prática demonstra que é a maioria dos sócios mesmo, porque as cotas são iguais, mas podem não ser. E se eu tiver, por exemplo, uma sociedade onde uma pessoa tem a maior parte do capital social, a gente pode encarar como uma figurazinha muito ruim chamada maioria de um só. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenho uma sociedade onde uma pessoa tenha 24% do capital social, a outra 24% e um tenha 52%, certo? Então, a nossa sociedade é dividida dessa forma aí que está mostrando para vocês. Sabe o que isso quer dizer? Que a vontade desse que tem a maior parte do capital social obriga a sociedade. Ele acaba decidindo sozinho, porque ele tem a maior parte do capital social. Então, pessoal, isso aqui é uma situação ingrata. A gente vê isso aqui acontecer também em condomínios, né? Quando a gente tem vários donos de um mesmo imóvel e aquele que tem a maior fração decide, né, sozinho. Então, isso acontece também nas sociedades.
Então, esse cara aqui que tem a maior parte do capital social, se ele quiser se declarar administrador, ele vai ser administrador mesmo contra a vontade dos outros dois. Difícil, né? Difícil. O pessoal vai ficar meio bravo com essa situação. Mas a lei fala isso, tá certo? E até quando que eu me torno administrador? O contrato social vai falar também. Mas se o contrato social não falar, primeiro, até quando esse administrador renunciar? Porque não tem como você obrigá-lo a ser administrador. Olha, eu não quero mais. Estou renunciando à condição de administrador. Beleza. Segunda opção, fim do prazo. Pode ser, pessoal, que o contrato social fale que toda administração tem um prazo. Você está sendo escolhido para exercer administração pelo prazo de 3 anos. Beleza. Como se fosse uma eleição. Terminou o prazo, ele já não é mais administrador. Ele pode ser reeleito, vamos falar assim, reconduzido à condição de administrador, com certeza. Quantas vezes for necessário, que for vontade da sociedade. Mas existem administrações que são temporárias. E, por fim, quando ele for destituído, aí a pessoa começou a fazer coisa errada na administração da sociedade. Foi pego usando o patrimônio da sociedade para pagar a conta do filho dele. Não pode, hein? Então, ele pode ser destituído por 50 mais 1% do capital social. Ou seja, sabe, por exemplo, vou até voltar o slide aqui para explicar isso aqui para vocês. Lembra da nossa sociedade, que um tem a maioria? Vamos imaginar que algum desses outros sócios foram eleitos administradores. Na hora que esse sócio aqui, que tem a maioria, quiser tirá-lo, ele tira. Então, a sociedade fica nas mãos de quem tem a maior parte desse capital social. Certo? Então, fica aqui as hipóteses. Mas lembrando que o contrato social é livre para estipular de outra forma. Por exemplo, a destituição tem que ser aprovada por unanimidade dos sócios, 75% dos sócios. Beleza, o contrato social tiver essa cláusula, prevalece o contrato social. Certíssimo? Então, fica aqui o poder do contrato social. Um contrato social bem feito, pessoal, eu acho que diferencia uma sociedade de sucesso de outra que não terá o mesmo destino. Perfeito? E aí, quem tem que elaborar somos nós, porque as pessoas pegam modelos prontos na internet e acham que isso está suficiente. O modelo pronto é aquele básico que nem conhece a realidade dos sócios. Então, o ideal é contratar um profissional como vocês, que já estudaram sobre contrato social e sociedade, para que vocês nos auxiliem na criação desse documento. Certíssimo? Pessoal, foi uma satisfação estar com vocês aqui, estudando Sociedade Limitada, tema que eu gosto demais, né? Como eu gosto dessa parte do direito. E continuo aqui à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Seja dos temas tratados nas nossas aulas, seja também de algum tema que nós não tratamos que vocês gostariam de ter maiores informações a respeito. Certíssimo? Pessoal, obrigado. Se as minhas aulas estiverem chatas, vocês podem me dar uma bronca, que a gente tenta sempre fazer essas aulas de uma forma que desagrade mais. Valeu demais!